Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos salmodiar. Vamos abrir no Salmo de número 9. Salmo 9, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu, que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres pertencerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da sua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibas das nações que são formadas por meros homens. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por mais um dia. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha edificando a tua igreja nessa noite. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, livro do Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32. Êxodo capítulo 32, continuando a nossa exposição. Capítulo importantíssimo. Normalmente nós não temos quase exposições no livro do Êxodo, mas esse capítulo nós temos bastante exposições na internet, porque ele vai falar de um dos episódios mais conhecidos, o episódio do bezerro de ouro. Amém? Moisés está 40 dias no cume do Monte Sinai, ele está recebendo as tábuas. Deixa eu fazer uma correção. Na última palavra eu falei que as tábuas escritas pelo dedo de Deus não queria dizer que foi Deus que escreveu, mas que foi Deus que ditou a palavra. Aí eu fui pesquisar melhor o assunto, parece que não é isso, parece que as duas primeiras tábuas realmente foram escritas por Deus, e aí, depois do episódio de hoje, elas tiveram que ser escritas por Moisés, entendeu? Mas vamos lá. Êxodo capítulo 32 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão, e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Vamos fazer uma pausa aqui. O que está acontecendo? O povo não tinha nenhuma notícia de Moisés. O que eles pedem? Eles pedem para Arão liderar o povo. Isso aqui, fazemos-nos deuses. Veja, Arão era uma espécie de sacerdote. Ele ainda não tinha sido consagrado como sumo sacerdote. E o povo achou que Moisés tinha morrido, que alguma coisa tinha acontecido. Qual o primeiro erro aqui? Arão tinha que ter chegado e falado: olha, não tem essa de ídolo, não tem essa de nada. Vamos aguardar Moisés. Então o que a gente percebe aqui, faltou firmeza de Arão. Arão quis agradar o povo. E isso trouxe uma ruína muito grande, uma consequência muito séria. Toda vez que o líder trabalha para agradar o povo e abaixa o preço,
isso aí tem um nome, problema. Amém? Mas vamos seguir, versículo 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. E então disseram: Esse é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer, a beber, depois levantou-se a folgar. Veja, aqui é uma coisa muito interessante que está acontecendo. Primeiro, da onde que veio o ouro para fazer? Do Egito. Quando o povo saiu do Egito, eles receberam presentes dos israelitas. Aí o povo abriu mão de parte dessa riqueza para fazer um ídolo. Como foi feito esse ídolo? De madeira. E aí Arão trabalhou o ouro, fez folhas de ouro e revestiu o bezerro. É importante você entender isso, senão seria praticamente impossível transportar ele do lugar. Não bastasse isso, construir um altar. Queimaram holocaustos. E o que é pior, veja, o touro é o símbolo de fertilidade. O que marcava as festas de fertilidade? As festas de fertilidade eram marcadas por orgias sexuais. Então o povo, depois de comer, depois de beber, depois de fazer o holocausto, a partir daquele ponto ninguém era de ninguém. A orgia comeu solta, a folgar aqui, a palavra no original mostra que o povo se prostituiu, um com as mulheres dos outros. Por quê? Porque era um culto de fertilidade, da maneira que aquelas nações que iam ser expulsas faziam. Muita gente não sabe o que quer dizer esse folgar aqui. O pessoal acha folgar no português, o pessoal acha que comeu, bebeu, aí deitou embaixo da árvore para descansar. Não, aí que começou a festa. E o consumo de vinho, de bebida alcoólica, continuou dia adentro. Mas olha o que vai acontecer no alto do monte, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhes sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a esse povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Veja, Deus avisa Moisés do bezerro de ouro. Nós estamos no capítulo 32, irmãos, do livro do Êxodo. E aí o que acontece? Ele não só avisa, ele fala o seguinte: olha, eu estou de olho no povo, eu tenho visto esse povo. Deixa que eu desço lá, vou destruir todo mundo. E de você eu vou fazer uma grande nação. Olha a propósito de Deus. Irmãos, tinha pelo menos 3 milhões de pessoas no arraial. Deus simplesmente chega para Moisés e fala: ó, deixa que eu... O que acontece? Você tem que entender que está havendo um diálogo aqui. Moisés é o intercessor, Moisés é o mediador. Moisés, inclusive, ele prefigura o que Cristo faz hoje por nós. Em algum grau, existe essa representatividade na figura de Moisés. Mas o que chama a atenção é isso. Veja, para Deus não é problema. Desceram para o Egito 75 almas. Em 4 gerações,
Eram quase 3 milhões. Então, assim, para Deus fazer uma grande nação é moleza. Também para Deus extinguir o povo também é moleza. Fica uma pergunta aqui. Deus não teria poder de mandar Moisés pregar, falar para eles, olha, vocês se arrependam, voltem atrás. Deus poderia fazer isso? Poderia, mas soberanamente. Ele vai agir de uma forma diferente. O que vai acontecer aqui, inclusive, é surpreendente. Só que, depois que acontece, você entende as motivações do Senhor. Primeira coisa, Deus está expondo a dureza do povo. Até hoje, quando... Não vou falar nem dos de fora, vou falar os de dentro da igreja. Quando Deus entrega os da igreja ao próprio desejo, o que nós vemos? Desânimo, pecado, mornidão espiritual, falta de compromisso, as pessoas deixam de congregar, muitos viram desigrejados. Simplesmente por quê? Porque Deus entregou. E por que muitas vezes Deus entrega? Para o coração da pessoa ser exposto. Muitas vezes o Senhor decreta situações em que as nossas atitudes mostram o que vai no nosso coração. Veja, eles terem pedido o bezerro de ouro, surpreendeu a Deus? Não, Deus onisciente. Mas surpreendeu o mundo espiritual, porque o mundo espiritual não é onisciente. O que Deus está mostrando aqui para o mundo espiritual? A dureza do povo. O que está ficando claro aqui? A partir daqui, qualquer atitude de Deus, ela tem uma justificativa na atitude humana. Deus não vai agir de maneira aleatória. Nós vamos ver na história do Êxodo, na história de Números, de Levítico, de Deuteronômio, que Deus vai chegar a soltar pragas. E aí quem olha de fora fala, nossa, mas como esse Deus é duro, como que ele solta praga assim? Mas não é esse o caso. Quando Deus traz juízo, esse juízo é consequência de uma coisa, pecado. Apenas isso, o pecado traz consequências. O pecado cega o povo. O povo começou com o pecado da idolatria. E aí o que aconteceu? Já caiu para a perversão sexual. E já apostatou de Deus. Porque eles sabiam que aquele touro não era o Deus de Israel. Eles nunca tinham visto o Deus de Israel. Eles sabiam apenas que o nome do Deus de Israel era Eu Sou e que ele era extremamente poderoso. E que ele já fazia diferenciação entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses do Egito. Percebe que está em jogo aqui? Mas a narrativa vai continuar, versículo 11. E falava o Senhor, Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra esse povo. Lembra-se de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda essa terra, de que me tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera, que havia de fazer ao seu povo. Até aqui. Veja que interessante, olha a sabedoria de Moisés. No Antigo Testamento existe uma coisa chamada tensão entre as alianças. Deus julga o povo por causa da aliança mosaica. O povo vai para o exílio no futuro por causa da aliança mosaica. E Deus ameniza o juízo e traz de volta do exílio por causa da aliança com Abraão. Isso é chamado de tensão entre as alianças. Mas ó a sabedoria de Moisés, ele apela para a aliança abraâmica.
E em cima da aliança abraâmica, ele faz uma intercessão mostrando que você pode sim, diante de Deus, orar por aquilo que está te incomodando, por coisas que você não concorda. Você fazendo isso de maneira correta, de maneira bíblica, não é pecado. Você chegar para Deus e falar, Senhor, eu não estou entendendo isso, tal, não tem problema nenhum. A questão é se aquilo é vontade de Deus. E os fatos aqui mostram que Deus, primeiro, está ensinando Moisés no relacionamento com ele. Concorda que Deus podia simplesmente falar, Moisés, desce lá e resolve a situação? Por que Deus soberanamente falou, vou destruir tudo? Deus está treinando Moisés. Não apenas isso, inspirou Moisés a colocar isso na Bíblia, para que nós tivéssemos uma passagem onde a criatura está diante do Criador intercedendo, mostrando claramente que não há limites para essa intercessão. Percebe a economia de Deus? Como que Deus opera? Muitas vezes você vê o fato ali, você não se atenta a esses detalhes. Peraí, mas na prática, o que isso representa? Representa que você pode orar. O apóstolo Paulo fala, em tudo, apresentai vossas súplicas, vossas petições. Inclusive ele começa a passagem falando, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Percebe? Aqui é uma lição, é um pequeno manual de oração que começa a ser escrito por Moisés. E a narrativa continua, versículo 15. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Está vivo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam. Eu ouço. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Josué estava esperando Moisés na metade do caminho. Provavelmente Josué estava circuncidando o morro. Não adentrou, porque não podia, estava circuncidando. Por quê? Porque onde Moisés ia, Josué estava do lado. Temos que lembrar que Josué ia ser o sucessor. Quando Josué ouviu o barulho, ele achou que estava tendo guerra, que o arraial estava sendo atacado. Moisés, que tinha sido avisado pelo Senhor, falou, não, isso aí é um alarido no arraial, não é nada disso. Por quê? Porque Moisés tinha sido informado diretamente por Deus. E aí a narrativa vai continuar no 19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinham feito, e queimou no fogo, moendo, até que se formou em pó, e o aspergiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. Veja que interessante, aqui vai falar de uma ira santa de Moisés. Lembra que em Efésios Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis? O que a Escritura nos ensina? Principalmente em situações que vão contra a palavra de Deus, aquilo pode gerar uma indignação, uma ira, uma inconformidade. Isso é uma coisa normal. Por quê? Porque, infelizmente, tem cristão que acha que a vida dele cristã tem que ser, sabe aqueles anjinhos loirinho, de olho azul, bonitinho? E que ele tem que ser assim. O camarada só fala em amor, só fala em... Não, vão existir situações na sua vida que você vai ficar indignado. Qual que é o limite dessa situação?
não pecar. O ficar indignado, essa santa indignação, que muitas vezes é traduzida como ira, ela pode ser guardada pelo domínio próprio e pode, inclusive, trazer situações muito inesperadas. Por exemplo, Moisés pega as tábuas que foram feitas por Deus e quebra. Aí você fala, pastor, Moisés está louco? Não. Com aquela atitude, Moisés está mostrando, vocês quebraram a aliança com Deus. Essa aliança que eu fui buscar lá no Sinai está quebrada ao quebrar as tábuas. Isso aí simboliza que Moisés está mostrando a aliança está quebrada. Lembra do mandamento de não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então Moisés, ele quebra não somente isso, quando ele vê as danças, o que ele está vendo ali? Ele está vendo mulher pelada dançando, homem pelado dançando, gente tendo relação sexual diante do bezerro. Ele está vendo um culto de fertilidade. Ele vai lá, ele pega esse bezerro, ele moe, não sabemos como, bota fogo. E aí, como que ele deu a água de beber? Deuteronômio. Tem mais detalhes, o texto paralelo a esse. Havia um ribeiro no pé do Sinai. Ele jogou essa cinza do bezerro no ribeiro. E o povo de Israel só tinha um lugar para pegar água para beber, naquele acampamento. Só naquele ribeiro, entendeu como ele deu de beber? Porque quando você vê a narrativa do Êxodo, que você pensa, ele botou tudo num jarro, encheu d'água e falou, agora todo mundo faz uma fila aí, senão vai morrer. E com uma canequinha dele beber para todo mundo. Não foi assim, ele jogou no rio, simbolizando até uma purificação. No Oriente Antigo, rituais com água falavam de purificação. Mas, quando foi escrito o Êxodo por ele, ficou um registro, ele deu de beber a água. Por quê? Porque o povo teve que pegar aquela água contaminada com pó de ídolo e tomar. Nós não sabemos a porcentagem, era um ribeiro. Mas você tem que entender o que está acontecendo aqui. Destruiu radicalmente. No Antigo Testamento não existe respeito a outras culturas. O programa de Deus de manutenção das religiões é um só. Pica tudo, destrói tudo, arranca tudo. Não quero ver na minha frente. Nesse ponto, Novo Testamento, nós estamos debaixo de um outro regime. O que Deus fala? Sai dela, povo meu. Não se envolva com Babilônia e os seus cultos idólatras e as suas feitiçarias. Não se envolva, não sente na mesa dos ídolos. Agora, Deus, ele não destrói. Deus tem trabalhado numa economia diferente no Novo Testamento. Traz juízo contra a idolatria? Traz. Mas é uma maneira diferente de trabalhar. O que nós temos que entender? Aqui no Antigo Testamento, esse povo está conhecendo a Deus. Ele está entrando no meio de nações extremamente perversas. De rituais como esse, aquelas nações tiravam criancinhas e faziam sacrifícios humanos. Percebe? Durante esses sacrifícios humanos, havia outra orgia e outras mulheres engravidavam para fornecer, entre aspas, mais holocaustos para esses terríveis deuses, que nós sabemos pela Bíblia que por trás do ídolo existe um demônio. É o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10, do 10 ao 20. Depois você pode ir lá ler o texto. Paulo fala, o ídolo alguma coisa? O sacrificado ao ídolo alguma coisa? Não, mas os que oferecem sacrifícios ao ídolo estão oferecendo sacrifícios a demônios.
sempre que um ídolo é adorado, é um demônio que está recebendo adoração. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, do Novo Testamento. Amém? Vamos seguir um pouco mais, versículo 21. E Moisés perguntou a Arão: que tem feito a esse povo, que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado para o mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a esse Moisés e esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei no fogo, e saiu esse bezerro. O que nós vemos aqui? Nós vemos Arão, com a famosa síndrome de Adão. Quando Deus perguntou para Adão: Adão, o que fizeste? O que Adão respondeu? Foi a mulher que tu me deste. Aí Deus vira para a mulher no jardim do Éden: você o que fizeste? Foi a serpente que o Senhor criou. Irmãos, sempre que nós pecamos, nós tentamos jogar culpa em alguém ou em algo. Arão é cobrado. Por que ele é cobrado? Que ele tinha que ter sido o primeiro de não fazer aquilo. Mas ele dá desculpa para o rapaz. Ele fala: olha, eu pedi, peguei tudo, joguei no fogo e saiu. Mas a narrativa mostra que ele trabalhou com um buril, fazendo lâminas de ouro, para forrar o bezerro de madeira. Mas percebem como o pecado cega? Irmãos, pecado cega. A maior consequência do pecado é a cegueira. Amém? Vamos seguir. Versículo 25. Deixa eu virar aqui meu esboço. Perdão. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai, e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um seu irmão, e cada um o seu amigo, e cada um a seu vizinho. Olha que interessante. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isso para que ele vos conceda hoje uma bênção. Veja que interessante, a tribo de Levi não se corrompeu. Quando ela foi chamada, eles não estavam participando, e eles se juntaram a Moisés, cada um pegou sua espada. O que você tem que entender? Olha como o povo estava desenfreado. A passagem passada não mostrou que o bezerro tinha sido destruído? Como que eles ainda estavam adorando? Sexo ritualístico. Provavelmente virados para o altar. E aí os filhos de Levi saíram pelo arraial e passaram a fio de espada, só de homens, 3.000. Provavelmente, pelo menos mais 3.000 mulheres que estavam envolvidas em sexo ritualístico, por baixo. Agora, a passagem do versículo 29 é o seguinte: Moisés fala: olha, se for teu pai, se for tua mãe, se for teu filho, você passa fio de espada. Aí você fala: nossa, duro, né, pastor? É duro. Mas Jesus Cristo mostra claramente no Novo Testamento que se alguém ama mais seu pai e sua mãe, se alguém ama mais o seu filho ou sua filha, não pode ser um seguidor de Jesus. Lógico, hoje você não vai lá matar seu pai e sua mãe.
Mas seu pai e sua mãe você tem que honrar, você tem que cuidar, você tem que respeitar. Dentro da proporção bíblica, do momento que você casar, deixará o homem seu pai e sua mãe. Aí a principal pessoa na sua vida passa a ser o seu cônjuge. Mas assim, no relacionamento com Deus, a sua família nunca pode ser um ídolo. Se a sua família for um ídolo, você tem que matar aquele ídolo. Outro dia eu estava vendo um estudo na nossa Bíblia apologética, que é uma Bíblia que estuda seitas e religiões. A maior dificuldade de quem está na seita é a sua família. A pessoa, para sair da seita, muitas vezes ela é renegada pela família. Aqui no Brasil existem seitas cristãs que se a pessoa sair da seita, em alguns lugares ela até é expulsa da família. Ou é olhada de uma maneira terrível. Por isso que é tão difícil você evangelizar alguém que vem de uma seita. Porque a pessoa pagou um preço caro para estar lá. E o saída é o preço mais caro ainda. Agora, temos que lembrar da orientação do Senhor Jesus. Você não pode ter um ídolo, uma pessoa. Qual é o conceito de ídolo? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Isso é um ídolo. E é lógico, mais as imagens, que veja qualquer tipo de imagem, de qualquer coisa que esteja no céu, ou no mar, ou na terra, e vai ser adorado, para Deus é abominação. Por exemplo, a maior igreja, entre aspas, cristã do mundo, que é a Igreja Católica, até hoje tem a prática de ídolos. E leva o seu povo à idolatria. Lógico, eles tiveram que gerar um instrumento que eles dizem que não estão adorando, que estão venerando. Mas veja, irmão, se para ser salvo eu tenho que passar pela intercessão de Maria. Não basta apenas a morte de Jesus na cruz do Calvário. Olha que blasfêmia. Criar uma deusa. Isso é blasfêmia. Isso é loucura. Mas, infelizmente, para os católicos, lógico, estou falando isso, não estamos falando de pessoas, estou falando de teologia. Eles criaram uma deusa, porque ela é dispensadora da graça. Você é salvo pela obra de Jesus e pela intercessão de Maria. Outro dia eu vi uma tirinha aquelas salas que tem no YouTube, um pastor contra 30 de religiões. As pessoas da religião, o maior problema delas era entender que Jesus é o único caminho. E aí o pastor leu João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí a pessoa estava falando, não, mas ele é o caminho, ele não está dizendo que os outros não são. Aí o pastor foi para 1 Timóteo, em que fala que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E provavelmente na sequência ele ia passar por Tito. Mas as pessoas ficam enfurecidas, porque quando o cristianismo chega nos países pagãos do mundo, a igreja é tão perseguida, porque a pregação do evangelho fala que as outras religiões são falsas. E quando você mexe com religião, você está mexendo com algo sério. Você está falando de vida e morte. Religião é coisa muito séria para as pessoas. Por isso que irmãos nossos são mortos nos países. Por isso que em lugares como o Brasil, o mundo te odeia, porque não te entende. Você é meio estranho. Você é esquisito. O mundo te odeia, porque o seu santo comportamento incomoda. Já teve pessoa que me mandou mensagem no WhatsApp brava, que eu estava mandando mensagem da igreja. E a pessoa brava falou, olha, eu não quero saber de igreja, eu não quero ir para a igreja, não me mande mais. Bravo. Então, assim, é uma coisa muito séria. A questão da radicalidade do evangelho, lógico, você vai fazer com amor, você vai fazer com respeito. Você vai fazer com educação, entendeu?
Existem pessoas de muito caráter que estão nas religiões. Alguns até têm mais caráter que muito crente, não deveria ser assim. Mas tem gente que está nas religiões que tem mais caráter que crentes. Mas quando perguntado, você tem que explicar. Por exemplo, uma vez, uma parente próxima minha chegou e falou: quer dizer que Jesus não tem mãe? Falei: não, tem mãe. Foi uma mulher de Deus, correu risco de vida, educou o nosso Senhor quando era pequeno, teve ao lado da cruz, mas era pecadora, porque ela falava que ela precisava do Salvador. Ela chamou o filho de meu Salvador. Mas às vezes é difícil, as pessoas não sabem explicar. Acontece aquela atitude infeliz daquele pastor que chutou a santa. Coisa que está muito errada. Não pode fazer isso, você tem que explicar no campo da palavra, com amor. E aí as pessoas acham que todo mundo quer ensinar que Maria precisa de um Salvador, aí a pessoa já estica aquilo. Amém? Mas vamos seguir, versículo 30, indo para o final do texto. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. E assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Olha que interessante. Lembra da ira? Moisés ficou irado? Ficou. Mandou matar as pessoas? Mandou. Aquilo foi justo, não foi pecado. Entendeu? O salário da idolatria é a morte. No caso aqui, foi uma morte por armas. No Novo Testamento, um crente que cai na idolatria corre o risco de ser recolhido por Deus. Entendeu? Até aqui tudo bem, mas ó, o Moisés que acordou. Foi orar pelo povo. Percebe como nós temos que fazer? Por exemplo, muitas vezes, ó, já aconteceu de eu pregar para familiares meus. E a pessoa não quis ouvir. Na hora eu tive que segurar, porque eu fiquei bem bravo, ainda mais novo convertido. Novo convertido é tocha pura, né? Mas aí eu me segurei, eu lembro que eu fiquei indignado. Mas aí eu lembro que o meu primeiro pastor ensinou o princípio. Ele falou: sempre que você ficar indignado com alguém, que alguém fizer alguma coisa errada, primeira coisa que Deus ordena, ore pela pessoa. Intercede. Eu lembro que ele deu esse exemplo de Moisés. Ele falou: Moisés, o bezerro de ouro, mandou matar. Mas a primeira coisa que ele fez no dia seguinte foi orar pelo povo. É assim que nós temos que fazer. Só que como é que nós queremos fazer? Nós queremos fazer que nem os discípulos. Senhor, quer que eu ore e desça fogo do céu? Sabe quem falou aquilo? O apóstolo João, discípulo do amor. Ele era um dos que falaram aquilo. Não quiseram receber Jesus, não quiseram receber a palavra, que ele falou: quer que a gente ore para descer fogo do céu, para queimar? Então é assim, veja, nós temos que lidar com o nosso sentimento. O mais importante é não pecar. Tentar segurar a onda. Amém? Vamos seguir um pouco mais. 32, um versículo muito importante. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Veja, Moisés vai até a última consequência. Moisés fala o seguinte: Senhor, perdoa esse povo, senão me recolhe. Eu vou demonstrar na Bíblia que riscar do livro aqui é o chamado livro dos vivos, ou livro dos viventes. Teologicamente, esse aqui é o livro dos viventes. Toda pessoa que passou pela terra tem o seu nome escrito nesse livro. A Bíblia, inclusive, nos informa que todos os dias que a pessoa vai viver também estão escritos. Não confunda
com o livro da vida do Cordeiro. De Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Aqui Moisés não tem nem ideia do que é isso. Moisés não tinha nem uma Bíblia escrita. Moisés nem sabe quem é o Cordeiro. O único Cordeiro que Moisés conhece aqui é o Cordeirinho, que ele teve que sacrificar para que o primogênito dele, o Gerson, não fosse morto na primeira noite de Páscoa. Percebe? Por quê? Porque os irmãos arminianos que dizem que pode perder a salvação usam esse versículo de maneira indevida. Entendeu? Lógico, aqui é uma discussão de salvação. Os arminianos são nossos irmãos, eles creem em Cristo. Nós só entendemos que nessa questão de salvação eles não têm a melhor visão. A nossa visão é que Deus fez tudo. Inclusive escolher aqueles que iam ser salvos antes da fundação do mundo. Inclusive isso é a nossa segurança, porque se eu nasci de Deus, a minha confiança de permanecer até o fim não está em mim, está em Deus. Que cá entre nós é muito mais confiável do que eu mesmo. Amém? Então aqui está falando o livro dos viventes, eu vou mostrar para vocês em outros textos. Aí o 33 diz: Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Olha quanta coisa tem aqui. Primeiro, Deus está falando, os apóstatas vão ser riscados. Aquele que pecar, eu risco do meu livro. Está falando o quê? 1 Coríntios 11, quem toma a ceia do Senhor participa da igreja em pecado. Deus recolhe. E só não recolhe antes por misericórdia. Lógico, irmãos, não estou falando aquele pecadinho que você chutou o cachorro. Estou falando aqui pecado aberto. Porque pecar nós pecamos todos os dias. Inclusive nós vamos ver que tem um advogado junto ao Pai. Justamente por isso, porque nós pecamos diariamente. Mas quando você entra, principalmente quando você está a caminho do chamado pecado para a morte, que é a apostasia, é algo muito sério. Quando você está a caminho de cometer um pecado que vai prejudicar muitas pessoas, que vai trazer problema, por exemplo, pecado da idolatria, desviou o povo. O texto de Deuteronômio paralelo fala que Deus queria matar Arão. E Moisés intercedeu por Arão. Não está nessa narrativa, está na de Deuteronômio 9. Acho que é o 9 que está lá. Deus não só queria matar o povo, Deus queria matar Arão, porque Arão era responsável. O primeiro sumo sacerdote ia ser morto, porque fez o bezerro. Percebe como é sério? E uma outra coisa interessante, Deus mandou uma praga no meio do povo, ele feriu pessoas do povo. O pecado traz consequência. Muitas vezes nós confundimos o pronto perdão de Deus com a consequência do pecado. Existem algumas coisas, eu sirvo o Senhor há 27 anos, para a honra e glória dEle, pela misericórdia dEle. Hoje eu olho alguns aspectos da minha vida, eu tenho a percepção que algumas coisas aconteceram por consequência de pecado meu. E a coisa já está lá. Agora é lógico, eu não posso provar. É totalmente intuitivo. Mas eu percebo que tem coisas na minha vida, nesses 27 anos de caminhada, que eu pequei. E a consequência veio. E essa consequência
nunca foi removida. Ah, pastor, não entendi. Dá um exemplo. Você resolve adulterar e a mulher engravida. Ou você é mulher, resolve adulterar e engravida. Deus perdoa? Perdoa. Se for abandonado e confessado, perdoa. Só que a criança fica e você vai ter que ser criada. Inclusive na admoestação do Senhor. E você vai ter que olhar no olho da criança e falar, olha, papai era sem vergonha. Mamãe foi safada. Porque não vigiou e caiu em adultério. Num determinado momento vai ter que haver uma confissão. Mamãe, como é que eu nasci? Você vai contar a história da cegonha? Vamos supor que o parceiro do adultério é alguém de uma outra etnia. Aí numa casa todo mundo é loiro, aparece a criança japonês, que é usado como piada. E é filho também. Percebe a consequência como fica? Então assim, cuidado, pecado é coisa séria, não se brinca com Deus. Amém? Amém. Então vamos avançar um pouquinho. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio 9. Três livros à frente. Passei por números, cheguei em Deuteronômio 21, volta. Deuteronômio 9. Versículo 12. Diz assim, Moisés contando, tá? E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si uma imagem de fundição. Falou-me ainda o Senhor dizendo, atentei para esse povo, e eis que ele é povo obstinado. Deixa-me que os destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa como essa. Percebe da onde que Moisés tirou? Falou, tira o meu nome do livro dos viventes, do teu livro. Olha aqui o que Deus falou no 14. Deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus. Lembra que Moisés orou? Risca o meu nome do teu livro. Entenderam agora o que é riscar o nome do livro? O que Moisés está falando? Se o senhor não for junto, me tira junto. Entendeu? É bem fácil, esse versículo aqui demonstra. E aí vamos ao versículo 18. E me lancei perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto está virado contra vós, para vos destruir. Porém ainda por essa vez o Senhor me ouviu. 20. Também o Senhor se irou muito contra Arão, para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. O que Moisés faz? Moisés fica em jejum completo, 40 dias e 40 noites. O ser humano não sobrevive mais do que 3, 4 dias sem água. Pode ser que ele sobreviveria 10, mas 40 não. O que aconteceu aqui? Moisés foi sustentado miraculosamente por Deus. Não vá fazer esse tipo de jejum. Sempre que nós jejuamos com ingestão de líquido. Porque tem gente que às vezes quer ser consagrado demais. E vou jejuar, tal. Eu já tive notícia de gente que ficou 40 dias sem comer. Só no líquido. E passou numa boa. Lógico, a pessoa preparada para isso, habituada, tal. Mas assim, cuidado. Agora, o que eu queria te mostrar aqui, primeiro, o que era riscar o nome do livro, é ser destruído.
E como Arão também ia ser destruído. Amém? Aí vamos rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 10. Antes de 1 Coríntios 10, vamos dar uma passadinha no 5. 1 Coríntios 5. Eu vou ler 2 passagens e vou encerrar, porque eu não quero estourar o nosso horário. Eu cheguei em Efésios, estou voltando. 2 Coríntios, estou voltando. 1 Coríntios 5 diz assim. Qual é o caso aqui? Tinha um rapaz da igreja de Corinto que estava vivendo com a esposa do pai, com a madrasta dele. E isso é abominação. A lei de Moisés proibia. Paulo, em dias do Novo Testamento, faz uso da lei de Moisés para dizer que isso aí é pecado. Mostrando, inclusive, que os casamentos proibidos pela lei devem ser proibidos pela igreja. A lista está lá em Levítico. Mas olha o que Paulo vai falar, versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que Paulo fala? Expulsa ele da igreja. E aí ele vai ser destruído. Entendeu? Mas, como nascido de novo, vai ser salvo. O texto é bem claro. Para a destruição da carne. Para que o espírito seja salvo. Mostrando. Você vê, esse cara estava num pecado sério. Estava vivendo com a esposa do pai. Abominação. Era uma relação abominável. Mesmo assim, ia ser expulso da igreja, excomungado. A carne dele ia ser destruída, o corpo dele ia ter consequências, doenças e tal, e não se arrependendo, inclusive morte. Mas mesmo vindo a morte, Paulo fala que ele seria salvo. Você não vê aqui que o cara se arrependeu, nada disso. O que acontece normalmente? A pessoa é excluída da igreja, quando ela percebe o seu erro, ela se arrepende, rompe com o pecado e é recebida de volta. Está tudo bem. Só que a consequência fica. E aí mais um texto, 1 Coríntios 10. Versículo 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Até aqui. Irmãos, esse versículo mostra, primeiro, que por trás do ídolo tem um demônio. Segundo, por que nós, cristãos, não devemos comer comida de festa junina, que foi feita numa festa para ídolo. Por exemplo, você vai lá na igreja do São João, está tendo a festa na igreja do São João. Aquilo é alimento sacrificado a ídolo. Se você sabe que aquilo é sacrificado a ídolo, você vai lá durante a festa, compra o alimento e come, você está participando da mesa dos demônios. E depois você vai vir tomar ceia do Senhor da igreja. Pastor, eu não sabia, o próprio Paulo explica, não tem problema nenhum. Tudo que te oferecerem, na casa de qualquer pessoa, você agradece a Deus e come. O problema é você conscientemente ir na festa para o ídolo
pegar o alimento que está sendo oferecido ali e comer. Aquilo tem característica de adoração. Nossa, pastor, estou com medo. Lá na minha empresa, fizeram uma festa junina, numa chácara. É diferente. Aí você tem que orar, porque, veja, a conotação é outra. A conotação, o que é? É um folclore brasileiro que serve alimentos típicos. E que a empresa está fazendo aquilo ali porque é uma coisa de época, é uma confraternização. Aí você deve orar, Senhor, vou ou não? Se você não se sentir constrangido, você vai. Qual cuidado você vai ter numa festa dessa? Não vai sair dançando música que está adorando um ídolo. Entendeu? Sabe aquelas músicas que tem letras de ídolo no meio? Mas você vai lá na festa, encontra os seus amigos, come a comida, agradece. Entende a diferença? Por exemplo, no Brasil existe a festa de Cosme e Damião, que foi roubada do catolicismo para o candomblé. Entendeu? O que acontece? Oferecem doces para as crianças. Ao pegar aquele doce e comer, você está comendo um alimento sacrificado a ídolo. Eu entendo que todos os alimentos oferecidos em Halloween podem ter a mesma conotação, é um objeto de estudo. Porque se a pessoa participa do Halloween como o Dia das Bruxas, e se ela tem uma conotação cultica, aquilo também encaixa na mesma coisa, seja qualquer religião. Para você entender o contexto oriental, a coisa mais normal nas casas da Ásia, tem a imagem de um ídolo no cômodo principal da casa, e toda a refeição que vai ser servida, um bocado da refeição é colocado num prato diante do ídolo, como oferta. Acabou de macular aquela refeição você não pode comer. Porque ao comer, o adorador do ídolo vai entender o que? Ah, você também adora Shiva. Você também adora Ganesh. Você também adora o Buda, entende a conotação? Da mesma maneira que eu vou num templo de candomblé e umbanda, numa igreja católica, onde está tendo uma festa para um ídolo. O consumo daquele alimento conota adoração. Não é algo simples. Nas demais coisas, tudo que for tomado com ação de graças. Entendeu? Inclusive a cidade de Corinto aqui comprava carne no açougue e boa parte daquela carne vinha dos templos. O que Paulo falava? Olha, come, agradece, não tem problema nenhum, porque o sacrifício ao ídolo não é nada. O alimento em si não é nada. O problema é o culto. Entendeu? Isso muita gente agradece, porque muita gente gosta de cocada, de paçoquinha, de pinhão assado, de espetinho. E não existe nenhum problema nisso. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando discernimento, que o Senhor venha nos dando percepção, que nós possamos sempre, Senhor, estarmos vigilantes com as contaminações e que possamos viver uma vida cristã de santidade, totalmente separados para o culto a Ti. Ajuda-nos e nos livra de todo mal. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.